É muito bom fazer parte da sua vida. Na informação, na companhia, no recado, na música, em toda a programação. Sempre em busca do melhor. Essa é a sua rádio. Super Blue FM. Do seu jeito, como você gosta. O que é sucesso, você ouve aqui. Muito bom dia para você. 10 horas 21 minutos. Para você que está conectado com a gente pelo site superbluefm.com. Estamos ao vivo, vamos até às 11 horas e 30 minutos com o Supermanhã da Blue. Olha, para você que está nos acompanhando pelas nossas redes sociais, lá no Facebook, pela página oficial da Super Blue e também pela minha página Marcelo Grilo Locutor. Agora a gente tem aqui uma grata surpresa, que é o Giovanni Vitória. Ele é residente no bairro Bom Retiro, ex-presidente da associação e também jornalista. E assim, a gente já tocou nesse assunto várias vezes dentro das nossas redes sociais, lá dentro do site do Bom Retiro, nas redes sociais do Giovanni Vitória, e vira e mexe no podcast Viver Bom Retiro também, e as coisas não andam na cidade de Blumenau. As coisas, quando você pensa que as coisas vão andar, que as coisas vão melhorar, pelo contrário, elas regridem. E o Giovanni Vitória, ele está aqui justamente para isso, para pegar e falar a situação no bairro Bom Retiro, que cada chuva, alagamento constante, não muda. E parece que isso é uma eternidade, né, Giovanni? Bom dia. O que tem acontecido no bairro Bom Retiro nos últimos meses, mas eu não vou nem falar nos últimos meses, nas últimas 3 décadas, tá? Parece que a administração não gosta do bairro ou acha que lá tem pouca população ou que ele é um corredor de serviço. Nós estamos nos sentindo largados, tá? Mas especialmente aí das últimas gestões. Tá? Vamos começar pelo Ribeirão. Tá? Há pelo menos 30 anos aquele Ribeirão não é desassoreado. Tá? A última roçagem das margens, que o mato cobriu toda a margem, a gente não se vê mais o leito do rio em vários pontos, aconteceu no final do Natal, na véspera de Natal de 2019. Tá? Nós assumimos a associação em 2021, eu fiquei 2 gestões, foram 4 anos, peregrinando, lutando e nada até agora em relação ao Ribeirão. E junto tem uma outra situação lá com uma rua chamada Richard Olets, para quem não conhece, é uma rua bem próxima ali do Iote, quando faz a confluência da Erma Eren com a Vitor Eren, Grilo. Essa rua tem uma canalização que ela está em direção ao Ribeirão e ela não tem queda. E o que acontece? A cada chuva lá, além disso, a obstrução dessa tubulação, a cada chuva ali, a rua simplesmente alaga. Tá? Ali hoje não é só uma rua residencial, nós temos uma clínica veterinária, nós temos uma clínica de psicologia, nós temos uma clínica de odontologia, nós temos um restaurante, nós temos uma clínica de fisioterapia. E assim, olha a dor de cabeça a cada chuva que dá e essa situação se alaga. O que temos de atualização disso? Eles querem revitalizar lá a Rua Velha, a Rua do Hospital, a Rua Vitor Eren, tá? Mas e junto com esse pacote resolver essa situação da rua, invertendo essa canalização para Vitor Eren. Não dá para esperar mais. Tá? São mais de 30 anos alagando essa rua sem uma solução. Ao menos que eles abrissem aquela tubulação e desobstruíssem ela, mas nem isso, Grilo. Nem isso. O máximo que eles fazem, vão lá, levam aquele caminhão Voma e fazem a desobstrução das bocas de lobo. Se a tubulação está entupida e já tem a dificuldade da queda da tubulação, tá? Não dá para ficar fazendo paliativo. Tem que abrir aquele troço, ter coragem, o prefeito tem que ordenar lá a Secretaria de Manutenção, tem que ordenar o secretário de Obras para agilizar. Essa obra custa R$300 mil para inverter essa canalização, Grilo. É muito pouco perto do que o município, mas especialmente o bairro arrecada. Só o que a Ering, por exemplo, arrecada de impostos, tá? Isso ali paga em menos de um mês. Tá? Ô Giovanni, fazer uma pergunta para ti, e ela é muito pertinente. Nós estamos em época de campanha, estou vendo muito papagaio de pirata ali com vídeo na internet, viraram videomaker agora, viraram youtubers, entendeu? Agora eles estão preocupados com a cidade. Aí aconteceu algumas coisas, a corrupção que a gente já sabe que estava dentro da antiga gestão e parece que não mudou nada e estão usando esse foco aí para se autopromover. Mas as mazelas realmente da cidade de Blumenau, eles não estão nem aí.
porque a gente bate nessa tecla, tu já bate nessa tecla há anos, tu tá cobrando há anos, desde quando você foi presidente da associação, não foi nenhuma nem duas vezes, a nova gestão também tá cobrando, os proprietários de imóveis e de comércio dentro do bairro Bom Retiro, que é um corredor de acesso, tanto para pegar e ligar um bairro no outro, ou quando tem uma Oktoberfest da vida, para você não pegar aquele transporte. O Bom Retiro não é um corredor de acesso, nós temos 24 ruas lá. Nós temos 1.000 e poucos moradores. É um dos menores bairros da cidade? É um dos menores bairros da cidade. Tem pouco voto? Tem. Tá? Mas nós queremos o mesmo respeito de um bairro Garcia, de uma Fortaleza. Nós queremos obras. Você passa naquele asfalto da Erma Ehring, aquilo parece um colchão de retalho. Tá? Fizeram uns tapa-buraco lá que parecem umas travessias elevadas. Aliás, as travessias elevadas também estão com aquela tubulação entupida, tá? E a cada chuva alaga ali na beira da travessia elevada. Por quê? Porque foram feitas erradas. Aquele caninho lá não absorve água. Ali tinha que ser feito boca de lobo no lado das travessias elevadas. Tem mais um absurdo depois que eu quero abordar contigo em relação à questão da geologia do bairro, do que estão aprovando lá. Eu como morador, não estou nem usando a associação como hoje eu sou vice, eu estou indo ao Ministério Público. Porque o que aprovaram lá é um tremendo absurdo. Estão querendo plantar uma bomba sobre as nossas cabeças ali na rua onde eu moro, atrás da minha casa. Então eu estou indo ao Ministério Público nas próximas semanas. Mas o que eu quero tocar no assunto, que eu quero que venha à tona, é o seguinte, o poder público, quando eu falo poder público, é a cidade de Blumenau, é o prefeito, são as autoridades, os candidatos a essa eleição desse pleito agora de 2026, os deputados que estão lá, alguém veio te procurar? Alguém veio falar contigo? O único deputado, e aí vão fazer ajustar, o único deputado que me dá retorno, me dá atualizações, pode ser negativa, mas pelo menos me dá, é o deputado Ismael. Sim. Tá? Eu mandei ofícios para todos. Desde 2021, todo ano eu mando ofício para eles pedindo emenda parlamentar para recursos para o bairro, pontuais, tá? Em relação à revitalização da Erma Ehring, revitalização da Vitória Ehring, essa situação da Richard Rose, a questão do Ribeirão, a pavimentação de algumas ruas. Tu acha que eles se dão ao luxo, Marcelo, de retornar para mim um ofício dizendo, olha, não conseguimos para esse ano, mas conseguimos para o ano que vem? Não se dão a esse trabalho, tá? Eu, inclusive, postei recentemente na minha rede social pessoal. Eu estou esperando alguém vir pedir voto. Vai ser a hora da cobrança. Eles não vão vir pedir voto para mim. Tá, e agora vem um assunto muito sério. O negócio que tu falaste da rede social. Isso, com o advento da rede social, e agora o boom dessa rede social nos últimos anos, pós-pandemia, isso virou febre para eles, tá? Cara, é impressionante. É um outdoor digital, né? Aí tu pede para eles fazer um requerimento, vamos pegar a câmera de... Tu pede para eles fazer um requerimento, eles simplesmente fazem o troço da cabeça deles, eles não vêm nos consultar, eles não vêm perguntar se tá assim, se é bom, se tá correto. Às vezes mandam um requerimento com ruído de comunicação, como eu vi lá, tá? Vamos pedir uma situação da Richard Rose, pegar um exemplo de um vereador, tá? Nós pedimos uma situação lá da Richard Rose. O cara já botou no requerimento um negócio de uma via projetada daquela ligação da rua do shopping com o Bom Retiro. Aquilo está descartado, aquilo, dependendo dos moradores, não sai, aquilo vai atingir uma área geológica muito perigosa que desliza, tá? E o cara já misturou aquilo tudo nós vamos pedir um negócio para acabar com o problema do alagamento da rua. O cara já meteu aquela história vão botar mais trânsito dentro do Bom Retiro? Absurdo. Então, vereador, antes de tu fazer o requerimento, consulta os moradores. Prefeitura, antes de aprovar um projeto como vocês aprovaram lá na minha rua, na rua Augusto Rotti, vem consultar a gente, vem fazer estudo de impacto de vizinhança. Então, assim, rede social, muito bonitinho, a gente usa, você, tá? Agora, a gente é constante. Durante os 4 anos eles somem. E aí, daqui a pouco, eles aparecem. Desculpa, eu tô bem chateado com todos vocês. A classe política de Blumenau é uma vergonha. Me desculpa a indignação, tô falando como morador do Bom Retiro há 59 anos, vou fazer 59 agora. Tô falando como jornalista há 38 anos. E, infelizmente, a nossa classe política nas últimas décadas tem sido uma vergonha, tá? E se o Blumenauense for esperto, tá? Analisa bem quem vai votar. Ô Giovana, eu quero entrar num assunto muito importante e isso está reverberizando em todos os veículos de comunicação, isso a nível nacional. O El Niño é uma preocupação de todos os anos, mas parece que esse ano é uma preocupação maior.
Com o El Ninho chegando, não é a temporada ainda de chuvas, que a temporada de chuvas em Blumenau é lá em novembro, finalzinho de setembro, começo de novembro e outubro. Entendeu? Esse outubro é o forte realmente. Mas vamos lá. O que a prefeitura está fazendo? Não está fazendo nada, continua a mesma coisa igual? Tudo bem, existe o prefeito nas redes sociais dizendo que tem máquina em tudo quanto é lugar, arrumando o dique e tudo, mas eu quero saber o seguinte, foi algum representante da prefeitura, algum representante da Secretaria de Obras lá no Bom Retiro, falar com a comunidade, falar com os representantes da comunidade em respeito a isso? Não. Muito pelo contrário. Usam de subterfúgio que tem dificuldade de botar uma máquina dentro do Ribeirão, porque o Ribeirão é estreito e tem muitas casas ao lado deles. Então tá bom. Tá, e o restante da cidade? Peraí. Vamos lá. Vamos começar por etapa. Ribeirão Bom Retiro tem muitas casas do Ribeirão. A prefeitura me autoriza a construção de duas torres de 9, 10 andares. No local onde é mais baixo lá, quando o Ribeirão sobe, alaga, é o primeiro a alagar. Sim. A prefeitura me autoriza em 2016, 2017 colocar a interferência de uma rede de esgoto dentro do Ribeirão e todo mundo fica pianinho, inclusive na época a antiga gestão da Associação de Moradores ficou quieta e nós não pudemos fazer nada como moradores. Aí isso também prejudicou a limpeza do Ribeirão. A situação da Rio Charolles já foi até agora, inclusive a nova diretoria da associação protocolou no Ministério Público, tá? Esse pedido em relação, desculpa aqui, em relação ao alagamento, porque não dá mais para segurar, né? Tá, aquela rua já foi quase fantasma, tá, Grilo? Só para ter uma ideia, não tinha mais nada, tá? Tinha 2 ou 3 moradores. Agora é que tem aquelas empresas lá, ocupando casas que eram residenciais, tá? E ela vai virar fantasma de novo, porque ninguém mais está querendo ficar lá. Agora eu vou fazer uma pergunta muito importante para ti, porque é o seguinte, a gente tem empresas ali centenárias ali dentro, o Grupo Hering é um, entendeu? A gente tem empresas de grande porte ali dentro. O que o comerciante, o que o empresário fala sobre isso, principalmente para ti, que é um representante da comunidade, é um jornalista, está sempre ali, um cara que ama o bairro porque mora ali há 50 anos e está toda hora postando, tem um blog especializado principalmente para o bairro, para as coisas que acontecem no bairro, para divulgar o comércio, para divulgar as pessoas dali. Tu já chegou a falar com o empresário? O que o empresário fala? Porque assim, existe um poder aquisitivo, existe um poder de negociação, porque são empresas grandes que moram ali, é um corredor, não deixa de ser um corredor, e como é que fica isso? A insatisfação é geral, Gringo, já começa pelo trânsito, tá? Para escoar, quem trabalha com produtos lá, para uma Hering, uma Aerofios, para escoar aquela produção já é complicado. Para os prestadores de serviço, muito menos para entrar e sair no bairro em determinados horários. Nós temos outra dificuldade agora, tá? Inclusive ontem eu chamei um dos representantes dos diretores da Guarda de Trânsito. Vamos pegar a Coronel Vidal Ramos ali, que é a nossa única saída para o centro, que foi outro absurdo que fizeram, tá? Sabes qual é a rua ali próximo do Morro Pedro II, que sai para Alameda. Tem 2 prédios sendo construídos ali. Eles simplesmente na hora do pico, as construtoras estão interditando meia pista, uma em cada lado, uma aqui antes no início, uma lá no final para Alameda, interditando a pista com os dois prédios, com o caminhão betoneira para descarregar. Me desculpa, prefeitura, quando vocês aprovarem prédios, eles têm que botar esses caminhões lá dentro do canteiro de obras e não interditar uma rua estreita como aquela, atrapalhando a nossa fluidez, o trânsito ali, tá? Isso ontem foi motivo de reclamação lá junto à diretoria da Guarda Municipal de Trânsito. Não podem fazer isso. Olha, falta de empatia com quem está ali, já sabem que é um trânsito complicado e eles vão lá e me fecham meia pista com 2 caminhões, um em cada lado, né? Então, assim, a insatisfação é geral, tá? Só que muitas vezes o empresário não quer se expor, ele não quer criar, porque ele tem situações deles, estratégicas e tal. Então, cabe a quem? Quem botar a cara para bater. E nessa cara para bater é o Viver Bom Retiro, que é o canal de comunicação lá do bairro. Eu, enquanto eu posso, via Associação de Moradores, né? E eu, pessoalmente, como morador, né? Hoje, inclusive, conversei com um dos vereadores aí da cidade, infelizmente ele deu oposição, não sei se vai avançar muito, mas a gente tenta, né? Bom, nós vamos mandar esta entrevista, ela não editada, vamos editar depois os cortes, óbvio, tem que fazer isso, nós vamos jogar nas redes sociais, vamos mandar para o presidente da Câmara, o Ito, e todos os outros vereadores estão lá, e também vamos grifar o prefeito aí para o prefeito Egídio, o senhor dá tanta visibilidade a tantas coisas dentro de Blumenau, vamos começar
a olhar com um pouquinho mais de atenção lá pro bairro Bom Retiro, que não é de hoje. Há quantos anos tá para fazer o desassoreamento lá do Ribeirão? Cara, que eu recorde, a última vez que foi desassoreado, que realmente foi limpo o Ribeirão lá dentro, colocado uma máquina lá dentro, ou uma retro, tá? Que eu lembre, foi ou no governo do Renato Viana ou do Décio Lima. Nós passamos João Paulo... Mas isso faz tempo, então. Muito tempo. Década de 90. Passamos João Paulo, Napoleão, Mário Lebrandi e o Egílio agora. E desde então, não se coloca uma reta, só se coloca lá próximo ali da área de lazer, só coloca lá perto, eventualmente lá perto do Colégio Visão, na rua Voluntários da Pátria. Então eu quero dar um puxão de orelha no seu presidente da Câmara de Vereadores. Tá? Preciso dar. A gente lutou muito para trazer aquela sessão itinerante da Câmara lá no bairro, tá? Também resistiram porque era um bairro pequeno. Eu apresentei lá um pronunciamento de 14 minutos, enquanto ainda era presidente da Associação de Moradores. Apresentei uma série de demandas para vocês, pedi o apoio sensibilizado de vocês para que, junto aos seus deputados, buscassem emendas parlamentares para o bairro, tá? E dessa audiência, o que veio de retorno? Veio um requerimento global de todas aquelas demandas, e até agora não recebi um retorno de algum vereador dizendo, olha, eu falei com a deputado tal, com a deputada tal, e ele vai me ajudar com emenda aqui pro bairro. Tá bom? E o bairro é pequeno, não tem muito voto, mas pelo menos a gente precisava ter um retorno. Então... sabe, eu confesso que aquela sessão itinerante para mim foi uma perda de tempo, talvez. Sei lá. Eu quero ver. Faz mais de um ano, né? Quem sabe agora a gente recebe o retorno. Obrigado. Bom, a gente conta que as pessoas que estão lá sentadas, que foram votadas, o voto saiu do Blumenauense, o voto saiu do Bom Retiro, o voto saiu do bairro da Velha, o voto saiu do bairro Itopava Norte, da Vila Itopava, que é o mais distante, mas todos que estão lá receberam algum voto de dentro da cidade, com certeza receberam alguns do Bom Retiro. E quando precisa entender, se vem atrás do Giovanni Vitória, o jornalista, vem atrás do presidente da associação, vem atrás do líder comunitário, vem atrás do empresário que lá reside, que lá tem a sua empresa. Então vamos começar a ter um olhar diferenciado para o bairro Bom Retiro, e como eu frisei antes, a preocupação com o El Ninho esse ano é muito maior do que dos outros anos, é muito maior, a gente já está vendo aí as consequências antecipadas, e toda vez que chove, o Giovanni e outros moradores vão lá nas redes sociais e mostram em loco, ao vivo e em cores, para todos os governantes e outros moradores da cidade de Blumenau ver o que acontece nas ruas ao entorno ou as ruas direto lá no bairro Bom Retiro, que tem pontos críticos. Giovanni, fala pra gente quais são os pontos mais críticos quando chove forte, como choveu esses 2 dias seguidos em Blumenau e todo o Vale do Itajaí. Tá, antes disso eu queria fazer um comentário em relação a isso. Grilo, cada vez que eu vejo todo esse debate, foi feito até audiência na Câmara de Vereadores sobre o negócio do El Ninho e tudo mais. Montaram uma comissão e tal. Me dá uma sensação de que a cidade vive enxugando gelo, cara. Porque, assim, ó... Vive enxugando gelo ou enxuga? Ou os que estão lá cara, estão enxugando gelo? Eles não têm o município hoje não tem a capacidade de simplesmente botar uns caminhões, daqueles sugadores, os Volman que eles chamam, para limpar a boca de lobo. Para limpar essas tubulações que estão erradas dessas travessias elevadas, que era para ser boca de lobo ali, para limpar aquela tubulação que vive obstruída, tá? Ontem, na minha rua, que não é pavimentada, a brita do morro, a brita da parte de cima desceu toda lá para baixo onde eu moro, tá? Levaram um caminhão e levaram uma retro para raspar aquela areia, aquela brita. Nós pedimos, tapa os buracos ali do lado, que está atrapalhando as nossas entradas. A má vontade desses terceirizados, dessas empresas terceirizadas da prefeitura, é uma coisa impressionante. Eles sabem o que fizeram? Nós pedimos para tampar a lateral ali que estava atrapalhando a entrada. Eles rasparam a parte central da rua. Olha como as coisas são lá. Deixaram aquela vala, tá? Carregaram essa brita que rasparam. E aí nós pedimos para aproveitar aquela brita para tampar aquele buraco. Ah, não podemos.
Eu quero saber... e no dia anterior eles reclamaram, eles ficaram meia tarde anteontem e uma parte da manhã ontem. Naquela tarde eles reclamaram que não estavam com material. Para onde que foi essa brita? Em prefeitura? Para onde que eles levaram essa brita? Se os caras estão reclamando que não tem material, por que não reaproveitaram a entrada da rua pela rua Tiradentes? Tá um buraco só, que foi feito por causa da chuva. Por que não reaproveitaram essa brita que estava lá que rasparam? Onde é que está indo essa brita? Por que levaram a nossa brita e estão reclamando de falta de material? Tá? Aí voltando à tua pergunta, então, Grilo, só repete ali que deu um branco aqui. Em relação à situação do enxugar gelo, né? Não, enxugar gelo, porque é o seguinte, montaram uma comissão, estão fazendo trabalhos, pelo menos a rede social do prefeito, toda hora ele está mostrando. Não é só o prefeito, é todos, né? Eu nunca vi todo mundo, só que também tem vídeos circulando na internet que parece que esse trabalho paliativo ali não deu muito certo em alguns lugares. Blumenau, não é só Blumenau, tá? É o Brasil inteiro, né? Basta ver as nossas rodovias, por exemplo. Sim. Eles não têm uma política de manutenção preventiva. Não existe. Quando se faz uma obra pública, não existe seguro. Por que não existe seguro? Eu vou pegar o exemplo da nossa área de lazer. A gente faz um ano que foi inaugurada. Tá com o equipamento estragado. Tá? A gente tá desde dezembro pedindo para arrumar. A área foi inaugurada na metade do ano. Em dezembro já tinha equipamento estragado. Até agora não arrumaram. Tá? Então não existe nenhuma cláusula que obrigue a empresa que fez lá a fazer uma obra pública que ela tenha... E se tem, não faz. Tá? E você sabe como funciona a licitação, né? Menor preço, equipamento, produtos de qualidade dúbia, né? Que não duram nada. Tá? Giovanni, nosso tempo... difícil, Grilo, é difícil, é indignante o que está fazendo, tá? Você falou em questão de votos, nosso bairro tem pouco voto? Tem. Eu até tentei, tá? Não, mas espera aí, isso não é desculpa. Isso não é desculpa, eu trabalhei na política há muito tempo, a gente sabe que funciona assim. Entendeu? A gente sabe. De repente, aqueles 15 votos que faltam pro cara é o que tá lá no bairro, é o que o líder comunitário foi atrás, esperando que esse candidato olhe também por ali, porque se ele olha para outro canto da cidade, ele tem que olhar porque faz parte também. Mas não olham dessa forma. Eles vão lá, eles preferem lá atender Itopava, Garcia, atender lá Fortaleza, onde tem um fluxo grande. Eu até tentei, tá, Grilo? Eu tô fazendo a confusão, porque eu tenho certeza que aqui, depois dessas minhas declarações aqui, vai ter, porque ele é candidato a alguma coisa. Não, eu não sou candidato a nada. Eu tentei em 2024. Giovanni, deixa bem claro isso. Eu quero deixar bem claro o seguinte. Quando eu tentei em 2024 ser candidato a vereador, eu não tinha expectativa nenhuma de me eleger, nem era minha proposição era conseguir um número maior possível de votos dentro do bairro, na região ali, para que eu pudesse ser a voz ativa dentro da região, para a gente buscar as obras que a gente tanto precisava. Eu falei isso desde o início da minha campanha, tá? Não é minha proposição ser futuramente, porque a decepção foi grande, tá? Não em relação ao número de votos, tá? Mas talvez eu pudesse ter uma visibilidade maior e um suporte maior para buscar essas obras que a gente precisa. E não tá penando agora pedindo pinico para vereador e deputado que não tem nenhuma relação, nenhuma empatia com o bairro. Acha que aquilo ali é um corredor de serviço. Só serve para atravessar Centro Velha Garcia. Ô Giovanni, o tempo de rádio ele é curto, o nosso não é porque a gente tem uma rádio na web, na internet, temos uma audiência grande, as pessoas estão aqui, e depois isso vai ser replicado nas nossas redes sociais também. Mas só para a gente terminar, há um tempo atrás, no último episódio nosso do podcast Viver Bom Retiro, que nós estamos retornando aí em breve, você comentou que tinha um parlamentar, tinha uma emenda, de repente poderia entrar. Como é que tá essa história? Porque assim, a eleição tá batendo na porta. Sim. Daqui a pouco você não pode mais dar canetada, não pode mais fazer absolutamente nada. Já tem R$200 mil nos cofres da prefeitura para dar o start na pavimentação da Rua Lustotti. É a minha rua. Não é nada natural que eu estou lutando. Claro, eu já estou lutando desde a década de 90. Eu luto pela minha, tu tem que lutar pela tua, e todos têm que fazer isso. Desde a década de 90 para pavimentar essa rua. Eu consegui já naquele ano, 2024, R$200 mil. Tem 3 anos para gastar, tá? Eu preciso de mais R$400 mil para dar o start na parte baixa, que é a parte mais crítica da rua.
Mas quem falta dar a canetada? Falta, aí é que começa. O deputado que eu conversei, com o mesmo que liberou os 200 mil na época, disse que só vai conseguir agora pro orçamento do ano que vem, tá? Então, apesar de estar desde 24, 25, 26 cobrando desse complemento. Na realidade, a obra custa 1 milhão e 400, tá? Eu estou tentando viabilizar pelo menos 600 para viabilizar a parte mais crítica. Agora, a última conversa é que só pro orçamento de 2027, tá? Dos demais, nenhum retorno. Eu tive, inclusive, em Brasília, Vivo, o Grilo, você sabe que eu faço parte do Conselho de Usuários da Vivo, e eu aproveitei a minha ida lá, eu fui ao Congresso. Eu visitei lá alguns assessores de deputados, porque os deputados, foi uma semana que os deputados não estavam, né? Ah, sim. Era uma terça e quarta-feira. Sim. Então eu visitei lá, Ana Paula, eu vou falar os nomes. Não, pode falar, não tem problema nenhum. Eu visitei o tal do Zé Trovão, assessoria, que não é de Blumenau, mas é deputado, representa Santa Catarina. Mas aí eu tenho que te fazer uma pergunta. Eu fui lá... Esse trovão é trovão mesmo ou é só aquela... Cara, eu vou me abster de conversar, porque daí eu vou entrar numa seara que eu não tô afim de entrar, tá? Eu tô cansado de ouvir um monte de coisa aqui, do lado esquerdo, do lado direito. Eu não vou entrar nessa seara, Grilo. Eu tô saco cheio dessa polarização de vocês. Vão cuidar da cidade e parar de polarizar o negócio e tudo vira discurso político? Vão fazer o favor de trabalhar para aquilo que vocês foram eleitos? É eleição esse ano? É. Beleza? Mas para. O foco de vocês não foram eleitos para falar mal de um e nem do outro. Vocês não foram eleitos para isso. Vocês foram eleitos para trabalhar pela cidade e pelo Estado. Ponto. Tá? Então quer dizer que não é nenhum nem outro. Grilo, eu tô naquela da pesquisa daqueles independentes. Eu tô vendo o que vai cair para ver o que eu vou fazer. Giovana, nosso tempo está esgotado. Esgotou. Obrigado pela tua presença aí. Faz tempo que a gente precisava pegar e comentar esse assunto além do podcast. Agora a rádio tem oportunidade para você, vereador que está aí, ó. Tá, assim, os microfones estão abertos, as câmeras estão abertas, nossas redes sociais estão aí, ó. Vamos lá, vamos, venha e fala o porquê que vocês não vão lá no bairro Bom Retiro e não vê essa questão de perto. E não adianta vir dizendo por trás, como é costume de alguns, inclusive de alguns que não aceitam as minhas ideias, tá? De dizer, que o Giovanni é muito radical, que o Giovanni é muito pistola, o Giovanni é muito bravo. Só quando vocês não atendem aquilo que vocês se propuseram a ajudar, que é construir um município melhor, tá? Sou pistola sim. Não adianta vir com retaliação, tá? Inclusive esse processo aí desse loteamento, desse condomínio que a prefeitura aprovou, que eu tô brigando para inviabilizar, e tô brigando mesmo, já vou avisar, não adianta vir com retaliação porque eu tô atrapalhando o teu empreendimento, tá? Tu tá colocando uma bomba em cima da nossa cabeça. Eu quero saber se tu tem seguro para proteger o nosso patrimônio e as nossas vidas lá embaixo, antes de chegar na prefeitura e impor uma condição. Tá? Você sabe muito bem para quem eu tô direcionando esse assunto, porque você andou velando aí para amigos, tá? Que o Giovanni é isso e aquilo, não sei o que, tentando prejudicar inclusive o meu trabalho. Tá? Tô falando de empreendedor. Tá? Bom, esse é outro assunto para o podcast Viver Bom Retiro, que nós vamos abordar isso aí muito e muito bem, esse loteamento aí. E, Giovanni, obrigado pela presença. Muito obrigado aí pela presença, muito obrigado por estar aqui nos estúdios da Super Blue FM. É mais um microfone aberto para a comunidade expor as mazelas que tem lá no teu bairro, que tem lá na tua rua, porque aqui a gente bota no ar. Aqui a gente não tem máscara, aqui não tem pano quente, nós colocamos no ar e mostramos por A mais B que se o outro lado tá maquiando, aqui não tem maquiagem. É isso aí, Grilo. Primeiro, obrigado pelo convite. Tô pistola sim. Tô bravo sim, tô muito bravo com essa situação toda que está sendo criada dentro do Bom Retiro, tá? Podem me definir como vocês quiserem, tá? Mas eu sou jornalista, tá? Eu conheço o meu bairro como ninguém, talvez seja hoje o morador que mais conhece o meu bairro, tá? E eu vou lutar por ele, tá? Eu vou lutar por ele. Seja lá para atingir interesse, sei lá de quem, tá? Tô pistola sim. É meu posicionamento. Eu sou muito calmo, mas não pisa no meu calo. E vocês pisaram num calo que é o meu bairro, o bairro onde eu moro. Tá? Grilo, mais uma vez, muito obrigado. A gente aí vai tocar alguns projetos juntos, né? Já vou dar um spoiler. Opa! Alô, transporte de carga em todos os modais. Muito em breve, tem novidade aqui na Super Blue.
É isso aí. Giovanni, mais uma vez, muito obrigado. Olha, para você que está nos acompanhando nas redes sociais, gente, é assim, ó. A rede social, ela é liberada para você mandar sua mensagem, você fazer sua pergunta, porém, entretanto, você tem que ser educado. Eu recebi aqui alguns comentários e eu não vou nem filtrar e não vou nem falar por quê. Porque essas 3 pessoas que mandaram aqui, não merece nem ser falado o nome, muito menos eu vou dispor o comentário. Por quê? Você tem lado ou não, se você é do amarelo, se você é do vermelho, se você é do lilás, se você é daquela bandeira que é multicolorida, não me interessa, eu respeito você igual. Então você tem que respeitar o profissional que está atrás do microfone e o profissional que está lá sentado na mesa, interesse que está cedendo a entrevista, que além de morador, ele também é jornalista. Então assim, ó, boto no ar, fala o seu nome quando você for educado. Eu não vou nem filtrar e não vou dar margem para você. Se for relacionado à minha entrevista, pode falar que eu respondo. Né? Não. Indiferente se é em relação a você, indiferente se é em relação a defender político A, de lado B. O que a prerrogativa é a educação. É educação. Uma vez eu fui entrevistar um vereador da cidade, que ele foi reeleito. É difícil dar entrevista para ti ou para outro veículo de comunicação, Otávio, que vocês filtram. Vocês não filtram, não, pelo contrário. Eu falei para ele, nós filtramos e filtramos muito. Se nós não filtrássemos e botasse realmente aquilo que o cidadão passa pra gente, olha, o senhor ia ficar horrorizado e eu não estaria no ar. Então, portanto, as minhas redes sociais estão abertas, as redes sociais da Super Blue estão abertas para você. Eu vou ler o teu comentário, eu vou falar do teu nome, eu vou até citar a tua rede social, mas desde que você tenha educação. A mesma educação que o meu convidado passa para você e a mesma educação que eu passo para você, ouvinte, eu também quero receber em troca. Giovanni, mais uma vez, muito obrigado. Como eu falei, o nosso tempo ele é pequeno mesmo sendo na internet. Obrigado pela audiência aí. E logo você vai ver essa entrevista nas nossas redes sociais em loco, os nossos cortes também. Muito obrigado, são 10 horas e 53 minutos. Essa é a Super Blue FM do seu jeito como você gosta. Você ouviu, você curtiu, você gostou. Super Blue FM, do seu jeito como você gosta.